Aleluia, glória a Deus. Queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Amados, que bom, nós estamos todos aqui reunidos, na presença de Deus, para trazermos aqui mais uma palavra do Senhor para nossos corações. Nós cantamos aqui, louvamos o hino 453 e eu quero aqui destrinchar um pouco da letra deste hino maravilhoso. Deus tem uma mensagem profunda aqui para os nossos corações através deste louvor que nós acabamos de louvar. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Hino 453, vejam só. Mas em primeiro lugar, queridos, vocês que estão chegando, se inscreva no canal, deixe seu joinha e vamos para o vídeo, para esmiuçar aqui a letra deste louvor. Tem uma mensagem aqui profunda deste louvor. Se nós prestarmos bem atenção, nós vamos entender e vamos ver aqui a imutabilidade de Deus e a continuidade do seu poder na vida da igreja, irmãos. Temos uma base bíblica lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 8, que fala que Deus é o mesmo ontem e hoje, eternamente. Deus não muda, Ele é imutável, isso nós sabemos. Então aqui, primeiro tópico aqui, desse louvor, lembrando os tempos primitivos. O louvor fala sobre isso, O trecho do louvor fala assim: ó, como é bom, dos tempos primitivos lembrar. Ó, como é bom dos tempos primitivos lembrar. Irmãos, aqui tem uma mensagem, só disso aqui tem uma mensagem profunda. O hino começa com uma saudade espiritual. Será que hoje existe pessoas que têm saudade do céu, que têm saudade daqueles tempos, dos tempos primitivos, que lembram? É muito gostoso quando nós lembramos dos tempos antigos, E então esse hino começa, querido, com uma saudade espiritual. Não de tradição, mas de vida com Deus, Quando se vivia uma vida de comunhão, a igreja primitiva, irmãos, vivia em oração constante, em comunhão, em poder com o Espírito, Aí nós podemos ver essas referências lá em Atos, capítulo 2, por exemplo, Você vai ver a união, a comunhão dos irmãos e o poder do Espírito Santo descia, irmãos. Isso era muito tremendo. Aí quando nós lembramos disso aí, ficamos com saudade, sim, porque hoje muitas igrejas estão deixando a desejar, Não é nostalgia, não, querido, é um chamado a voltar à essência. Nós podemos voltar à essência do passado, lembrar das coisas boas, dos momentos com Deus e voltar àquela essência. Isso é muito bom. Deus não mudou, querido. Quem mudou foi o nível de busca. Muitas vezes, hoje em dia, está de qualquer maneira. Não, isso está... E relaxamos muitas vezes. Não buscamos com aquela constância, com aquele fervor que nós buscávamos antes, E segundo ponto aqui do louvor, Deus ainda quer avivar hoje, irmãos. Deus ainda quer avivar. O trecho ainda continua dizendo aqui, Deus quer nos dar mais fervor espiritual. Vejam só, irmão. Avivamento não é coisa do passado, não. É promessa para quem busca, queridos. Se nós buscarmos a Deus hoje, nós continuamos recebendo o avivamento que havia no passado, Nós podemos ver lá em Joel, por exemplo, capítulo 2, versículo 28, que fala lá sobre o avivamento, Que fala sobre avivamento, se cumpre lá em Atos 2 também. Louvado seja o nome do Senhor. Avivamento que não começa no púlpito, começa no coração do homem, certo? Se há frieza, é falta de oração. Se há frieza, é falta de entrega, falta de sede da palavra de Deus, de buscar o Senhor. Deus continua pronto para derramar, querido. Derramar do seu espírito, derramar seu fervor, do seu avivamento sobre a igreja. Basta nós buscarmos orar a Deus, se entregar totalmente e ter sede da presença de Deus.
Deus não mudou. Deus não mudou, né? O hino continua dizendo, nosso Deus é o mesmo hoje como então, né? Fala aqui no coro. Então, essa é a base do hino. Deus não mudou. Em essência, poder e propósito, não. Deus não muda. Quem mudou foi o ser humano, a maneira de buscar a Deus, tá? Nosso Deus é o mesmo hoje como então. Ouça esse nome de Jesus. Malaquias capítulo 3, versículo 6 vai falar que Deus não muda. Eu, Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos, né? Tiago 1,17 também vai falar, né, da imutabilidade de Deus. Então ele continua curando, ele continua salvando, ele continua batizando com o Espírito Santo. Mas por que não tem acontecido hoje em dia tantas coisas como acontecia no passado? Porque nós deixamos a desejar. Nós mudamos a maneira de nos aproximar de Deus. Se hoje não vemos como antes, não é porque Deus parou, não. É porque muitos pararam de crer como antes, certo? Se hoje nós não estamos vendo o que acontecia antes, né? Batismo, cura, né? Salvação de almas, é porque muitos hoje nós paramos de crer como nós acreditávamos antes. E quarto ponto aqui, o segredo dos crentes antigos. Olha o trecho do hino, como é que fala? As ferventes orações, o seu alegre cantar. Veja só. O segredo não era o tempo, era a vida espiritual intensa com Deus. Certo? E Jesus Cristo, ele falou, ele tocou nesse assunto, quando ele leva Pedro, Tiago e João para orar. Quando eles dormem, Jesus volta para Pedro e fala, Pedro, nem uma hora pudeste velar comigo. Então Deus, o Senhor Jesus é que ele fala da intensidade da oração, do momento com Deus. E lá em Tiago capítulo 5, versículo 6, vai falar também sobre o tempo, sobre a intensidade de estarmos buscando ao Senhor. As características deles, amado, oração fervorosa, alegria espiritual, dependência de Deus total. Isso era lindo, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quer viver o que eles viveram? Né? Então, ore como eles oravam. Busque como eles buscavam, aí você vai viver o que eles, né, os primitivos viveram. Você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida. Louvado seja Deus. Quinto ponto, amados, deste louvor, o perigo de pensar que tudo mudou. Aí o trecho do hino continua, alguns dizem, mudado tudo hoje está. Não, sabe que alguém hoje realmente usa, né? Essa frase, não, hoje está tudo mudado, hoje é tudo light, vamos viver da maneira como nós pensamos que é. Não é bem assim. Essa frase, amado, nesse louvor, né? Mudado tudo está. Essa frase, ela denuncia uma mentalidade perigosa, sabiam disso? Desacreditar, né, no agir de Deus. Hoje é isso que estão fazendo, desacreditando do agir de Deus. Mas a verdade é, Deus não mudou. O poder continua disponível. Basta nós buscarmos. Quer um exemplo? O mesmo Deus que operou em Atos 3 continua operando hoje, né? Lá na Porta Formosa lá. Mas por que não acontece? Porque nós muitas vezes nos acovardamos, nos intimidamos, né? E acabamos não dando ordem ao problema, né? Levanta e anda e tal. A Bíblia diz que os sinais vão seguir aos que crerem. Se nós cremos, nós vamos falar, vamos dar ordem e as coisas vão acontecer. Cuidado com aquela frieza espiritual, religiosidade sem poder, teologia sem experiência. Tudo isso, irmãos, é balela. Quando nós temos aquele fervor espiritual, quando nós somos religiosos, mas também buscamos o poder, quando nós temos, né, sabedoria e teologia, mas com a experiência, isso aí funciona bem melhor. Sexto ponto do louvor, Deus como farol eterno, né? Aqui mostra Deus como farol eterno. Deus permanecerá, qual farol eternal, né? Deus é constante, Deus é fiel, né? Temos direção segura em Deus. Deus é direção segura para nós, né? Podemos ver lá em Salmo 119, é isso? Versículo 105, que fala que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, ele é a luz, ele é o farol, ele é a direção para nós. Ouça isso no nome de Jesus.
Queridos, em um mundo confuso, Deus continua sendo direção. O Espírito Santo, ouça isso no nome de Jesus, amados, o Espírito Santo continua guiando. Louvado seja Deus por isto. Este hino, amado, nos confronta, né? Nos confronta. O problema não é Deus, o problema é o nível de busca da igreja. Louvado seja Deus. Deus não diminuiu seu poder, foi o homem que diminuiu sua entrega. Engrandecido é o nome do Senhor. Você quer viver o sobrenatural? Quer voltar ao primeiro amor? Você quer experimentar o poder pentecostal? Se você quiser, se você almejar tudo isso aqui, então volte à oração, volte à palavra e volte à presença. Ouça isso no nome de Jesus com muita pressa, porque o Senhor já se aproxima. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe, amados. Um forte abraço a todos vocês, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue aqui que nós vamos trazer sempre a mensagem, trazendo aqui, esmiuçando aqui esses louvores maravilhosos da harpa cristã e trazendo aqui a mensagem que tem por trás de cada louvor desse, para a glória e honra do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus falou com você? Então comente e encaminhe para outras pessoas este pequeno estudo aqui sobre este louvor da harpa cristã. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.